Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Bismarck e hoje eu estou aqui para tratar com vocês aí um pouquinho sobre esse tema que aí está bombando atualmente, que é a nossa reforma tributária. E todo mundo aí fica perguntando, mandando mensagem aqui para o escritório, perguntando, e aí, já está valendo? Como é que está esse processo? Minha empresa já está enquadrada nessa reforma? Então, esclarecer para vocês ficarem um pouco tranquilos que não está valendo ainda. Ela foi votada inicialmente na Câmara dos Deputados, mas ainda tem todo um trâmite pela frente, ainda precisa ser aprovada pelo Senado Federal e, se tiver alguma alteração, vai retornar para a Câmara. Então, a princípio, não está valendo nada ainda, ela só foi aprovada no estágio inicial, mas também, caso ela seja aprovada até o final desse ano, ela só vai ter a sua aplicação imediata em 2033. A gente vai passar por um processo de transição, somente em 2033 que ela vai ser aplicada de forma integral. Então, só para contextualizar, por que dessa reforma tributária? O nosso sistema tributário hoje, ele está em vigor aí desde a Constituição de 1988. Então, o nosso mundo se modificou, a gente já passou por muitas coisas e era necessário que o nosso sistema tributário tivesse alguma atualização. Então, a gente passou aí por um período de 30 anos para que essa reforma fosse aprovada e aí agora a gente já teve o primeiro passo aí, que foi a aprovação da Emenda Constitucional 45, o texto substituto, porque na verdade a gente tinha dois textos de reforma tributária, um no Senado e outro na Câmara, e acabou que, para que o projeto saísse de vez, fizeram um texto substitutivo, e aí a gente hoje está com esse texto da Emenda Constitucional 45A. Então esse já está em aprovação, já foi aprovado pela Câmara e agora já foi para o Senado. Então a gente aí está no aguardo das novas informações. Sobre as características dessa reforma tributária, o que vai acontecer? E aí, Bismarck, o que vai acontecer com a minha empresa? Primeira coisa, hoje a gente recolhe aí diversos impostos federais, PIS, COFINS, IPI, impostos estaduais, que no caso tão falado ICMS, e a nível municipal ISS. A primeira coisa é que esses impostos serão extintos. O que vai acontecer? O sistema tributário da reforma, ele foi dividido em duas partes. A gente chama ele de IVA dual. O que é o IVA dual? É o Imposto sobre o Valor Agregado. E ele foi dividido em duas partes. Do interesse nacional, que é a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O que vai acontecer com a CBS? Ela veio para substituir o PIS, a COFINS e o IPI. E também a gente tem a figura do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E o que ele vai substituir? Veio para substituir, na verdade, os impostos com interesse local, que é o imposto estadual, que é o ICMS, e também o imposto municipal, que é o ISS. Então, na verdade, esses 5 impostos vão ser reduzidos a 2 impostos, o IBS e o CBS. Então, a gente tem essas duas figuras que, na verdade, vão ser transformadas aí. Por fim, nós também teremos a implantação de um outro imposto, que é, na verdade, o imposto seletivo. E o que é esse imposto seletivo? Ele vem sendo chamado aí vulgarmente como o imposto do pecado. Imposto do pecado, o que seria isso? Então, o imposto do pecado, na verdade, ele vem trazer alíquotas maiores para bens e serviços que provoquem algum dano à saúde, ao meio ambiente. Por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, e qualquer outro item que venha provocar algum mal para o ser humano e para o meio ambiente. Então a gente, na verdade, tem inicialmente esses 3 impostos, IBS, CBS e esse imposto seletivo. E a gente vem falando aí três impostos, porque na verdade, inicialmente, a reforma tributária ela veio agir somente sobre o consumo. Os impostos sobre a renda, que na verdade seria o imposto de renda sobre pessoa física, o IRPJ, que é para pessoa jurídica, a CSLL,
todos esses impostos serão tratados posteriormente, porque foi concedido um prazo aí de 180 dias após a promulgação dessa primeira reforma tributária, que são sobre os impostos do consumo, para que posteriormente sejam tratados esses impostos sobre a renda. E agora eu vou falar para vocês um pouco das características desses impostos, o IBS e a CBS. Na verdade, acho que o que mais tem chamado a atenção desses dois impostos e que a gente tem estudado muito, a principal característica vai ser a não cumulatividade plena. O que é a não cumulatividade plena? As empresas elas poderão aproveitar de crédito de tudo aquilo que ela adquirir, seja matéria-prima, seja combustível, porque hoje isso é muito restrito para as empresas poderem aproveitar esse crédito. Então, na verdade, com essa reforma tributária vai acontecer a não cumulatividade plena. Você vai poder adquirir de crédito tudo aquilo que tiver envolvido na sua atividade. Outra característica é a base ampla, que isso aí vai incidir sobre todas as operações. Vai incidir sobre aquisição de matéria-prima, sobre bens tangíveis, bens intangíveis, tudo aquilo também que estiver de acordo com a sua atividade. E outra coisa importantíssima também, que chamou muita atenção nessa reforma tributária, é que a incidência dos impostos hoje, que a gente vai denominar que a incidência vai ser por fora, ou seja, o contribuinte ele vai ter a certeza da alíquota que ele vai estar pagando sobre aquele determinado produto, porque antes o imposto ele incidia inclusive sobre a própria base. Então hoje a gente vai ter a certeza de que o contribuinte está contribuindo exatamente com aquela alíquota. E aí, Bismarck, você está falando aí sobre alíquota. Como que vai ser a questão das alíquotas com essa reforma tributária? A primeira informação que eu tenho para dizer para vocês é que a gente não sabe. Esse assunto ainda não foi tratado, porque a reforma tributária, a proposta de emenda constitucional dessa reforma tributária, ela trouxe a possibilidade de que essas alíquotas serão determinadas futuramente por uma lei complementar. Mas, como fundamento dessa reforma tributária, o ministro da Fazenda e todos aqueles que idealizaram essa reforma tributária, eles já falaram que não querem aumentar a carga tributária, que a gente sabe que é muito alta. Então, especialistas do assunto, eles estabelecem que uma alíquota efetiva hoje, para ser similar ao que a gente já contribui, seria mais ou menos de 25%. Mas a gente ainda está na expectativa, principalmente da aprovação inicial da reforma tributária e, posteriormente, desse estabelecimento dessas leis complementares que vão prever essas alíquotas. E também a gente tem alguns outros pontos importantes para falar sobre a reforma tributária. E a gente já vê muitas discussões sobre isso, e aí como é que vai ser. E a gente tem, primeira coisa, a questão das alíquotas reduzidas. A reforma tributária vai trazer para a gente a possibilidade de terem algumas alíquotas reduzidas de imposto. Sejam dispositivos médicos, sejam acessibilidade para deficientes. Então, essa alíquota reduzida vai aí ter uma redução de 60%, ou seja, vai equivaler a 40% daquela alíquota que você pagaria. Então, são serviços que vão prover algo de proveitoso para a população. Outra coisa importante também que foi muito questionada aí e teve muita discussão quando da aprovação na Câmara dos Deputados foi em relação à cesta básica. E aí? Como que vai ser a tributação sobre a cesta básica? Porque hoje nós temos aí muita discussão e também muitos benefícios fiscais aí e benefícios estaduais que promovem descontos e chegam também muitos produtos a alíquota zero para essas cestas básicas. Para vocês terem uma ideia aí, a gente tem mais ou menos 1.380 itens aí que compõem a cesta básica se a gente for somar o Brasil todo. Então a gente, com a previsão da lei complementar aí, que vai ser aprovada futuramente, a gente vai ter acesso a esses produtos que comporão a cesta básica. E aí, esses produtos que comporão, a alíquota dela do imposto vai ser reduzida a zero. Então, para a gente poder promover aí para toda a população um acesso mais barato a esses produtos básicos aí dessa chamada cesta básica.
E aí também se falou da questão do cashback. O cashback, ele a princípio estaria diretamente no texto da reforma tributária. Mas aí, com essa discussão, a cesta básica vai ter alíquota reduzida, vai ser alíquota zero, como que vai funcionar? Porque o cashback veio para facilitar e também dar descontos, retornos desses impostos para a população de baixa renda. E como a cesta básica foi aprovada como alíquota zero, isso deixou de ter um pouco de sentido. Mas esse assunto ficou para ser tratado com as leis complementares que serão aprovadas posteriormente. E aí você me pergunta, Bismarck, e a minha empresa vai ser afetada pela reforma tributária? Então, os regimes que serão afetados hoje serão, na verdade, são as empresas que possuem um regime normal de tributação, seja pelo lucro presumido ou lucro real. Porque as empresas que estão incluídas no Simples Nacional, elas vão continuar sendo abrangidas pela lei do Simples Nacional. Outra coisa importante também é em relação aos benefícios fiscais, porque a gente vê aí muitos estados, muitos municípios concedendo benefícios fiscais, o que acaba provocando aí no Brasil uma chamada guerra fiscal. E a reforma tributária ela veio para tentar acabar com essa guerra fiscal. Então, o que essa reforma tributária previu? Que os benefícios fiscais eles serão válidos até 2032. Após a aplicação plena da reforma tributária, esses benefícios fiscais serão extintos. E aí você se pergunta, meu estado vai ser prejudicado, meu município vai ser prejudicado? Não, porque na verdade vão ser criados aí fundos de compensação, que vão ser destinados determinados valores para seu município, para o seu estado, que vão ter uma reposição daquilo que se perderia durante esse período, do período de 2026 até 2032. E aí a gente, no início do vídeo, falou sobre esse período, se já vai ser aplicado de agora, como que vai ser. Na verdade, a gente vai ter um período de transição. Como que vai funcionar esse período de transição? A reforma tributária, ela sendo aprovada agora no ano de 2023, a gente vai ter um período aí de 2024, 2025, para que a gente possa estudar, ver como vai funcionar e efetivamente ela vai entrar na sua aplicação inicial em 2026. E como que vai ser essa aplicação em 2026? O IBS ele vai ter uma alíquota de 0,1% e o CBS ele vai ter uma alíquota de 0,9%. que somando os dois vai dar uma alíquota de 1%. E aí, esse percentual ele vai ser compensado também com o PIS e a COFINS. E aí, nesse período de 2026, a gente vai ter somente essa aplicação aí de 1% da IBS e do CBS. Em 2027, vai ocorrer a extinção na sua integralidade do PIS e da COFINS. Aí, em 2027, a gente não jamais vai ouvir falar sobre os impostos da PIS e da COFINS. E o IPI, ele vai ser levado todas as suas alíquotas serão reduzidas a zero. Vai deixar de existir. Com exceção para a Zona Franca de Manaus, que aí vai continuar da forma que é tratada hoje. Em 2028, também vai continuar essa questão da extinção da PIS e da COFINS com a aplicação do IBS e do CBS, e em 2029 aí vai começar a sua redução gradual do ICMS e do ISS, e também vai começar uma redução aí durante todo o ano dos benefícios fiscais. E aí essa redução ela vai ser em 2029, 2030, de 2031 e 2032. Sendo totalmente aplicado aí na sua integralidade a partir de 2033. Então a gente, aí nesse período todo, a gente está aprovando em 2023, a gente vai ter um período aí, uma janela de 10 anos para aplicação total dessa reforma tributária. Então a gente tem 2 anos aí de estudo, 2024 e 2025, para começar a sua aplicação em 2026 até chegar ao início integral em 2033. E aí também a reforma tributária trouxe questões
com outros impostos, como IPVA, ITCMD, questões de produtor rural, mas isso aí serão assuntos aí para outros vídeos. A gente tem muita coisa para tratar aí até 2026, então toda a equipe da Meta Contábil, principalmente a nossa equipe fiscal, já está aí estudando bastante para ter o máximo de informação possível para que a gente, quando chegar essa fase de transição, atender a sua empresa da melhor forma possível. Então, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode estar procurando a gente, toda a nossa equipe fiscal, que a gente vai estar aí à disposição de vocês para esclarecer todas as suas dúvidas. Mas fica tranquilo, a gente está estudando o máximo possível, mas agora a sua empresa vai continuar como está, tá bom? Qualquer coisa, só procurar a gente. Um abraço!